Olá, diários da mãe de missionário, mais uma vez estou aqui, Diário MM, para contar para vocês como foi essa semana. Essa semana foi meio tenso, sabe? Eu liguei pro escritório da missão. Estou me tornando o que eu mais temia, aquela mãe que se ouve falar que caiu uma pulga em Fortaleza, Ceará, eu já fico desesperada, mas enfim. Na verdade, eu liguei no escritório da missão, teve uma razão especificamente. Para quem não sabe, quando o missionário está em campo, ele não tem contato com a família, não tem WhatsApp. Eu não posso, mesmo se eu tivesse o número dele, eu não posso ligar para falar diretamente com ele. É regra, então a gente tem que seguir a regra, tanto a família quanto o missionário. Então, assim, a família tem que seguir para poder ajudar o missionário a ser obediente. E quando o missionário é obediente, ele vai ser abençoado. Como vocês puderam ver no jornal, que passou no jornal no mundo inteiro, teve aquela tragédia da barragem da Vale lá em Brumadinho, no Córrego do Feijão. E para quem não sabe, a minha filha, ela ficou muito sentida quando o irmão foi para a missão, ela sofreu bastante. A minha filha sofreu ao ponto de ter febre, ao ponto de vomitar, ao ponto de sentir dores físicas mesmo, ter que dar remédio. E agora ela tá tendo que tomar remédio controlado, tarja preta, para poder conseguir dormir, porque ela apoia o irmão, ela sabe o que ele está fazendo e ela apoia, ela não quer que ele volte. Só que ele sempre me ajudou a cuidar dela. Ela é especial, para quem não sabe, ela é deficiente física, e ele, a vida inteira dela, ele estava do lado dela, e de repente ela se vê sem o irmão, então ela tem sofrido bastante. Ele sabe que todo ano, nessa época do ano, ela vai para Minas Gerais passar férias, e a avó dela e as tias moram exatamente lá no Córrego do Feijão, onde aconteceu essa tragédia. Então eu fiquei desesperada, que eu pensei, imagina esse menino tá na casa de algum membro agora, na hora do almoço, vai almoçar e tem uma televisão ligada e ele vê lá a notícia da barragem que se rompeu em Brumadinho, especificamente no Córrego do Feijão. Ele vai ficar desesperado, porque ele sabe que a irmã dele tá lá em Minas. Então eu liguei no escritório da missão, pedi o pessoal do escritório para avisar ele, informar ele que tava tudo bem com ela, que ela não estava em área que foi atingida. Na verdade, ninguém da família dela foi atingido. A lama não atingiu a casa deles, foi tipo, eles moravam para trás da barragem e a lama foi como se fosse para frente, sabe? Eles não foram atingidos diretamente, talvez indiretamente, porque quando acontecem essas tragédias, começa a faltar água, os acessos ficam fechados, e aí a pessoa não tem acesso ao supermercado, a várias coisas. Mas diretamente ninguém foi afetado da família. Infelizmente teve várias vítimas. E aí eu dei toda essa explicação para poder resumir para vocês. Talvez alguma parte do e-mail. Eu já abri o e-mail aqui para adiantar, porque eu sabia que eu ia falar mais que o Homem da Cobra. Então, para adiantar, eu abri o e-mail. E no e-mail ele até relatou. Ele falou assim, eu fiquei bem preocupado com a tragédia mesmo. Ainda bem que ligou. Então, quer dizer, ainda bem que eu liguei, porque se eu não tivesse ligado, ele ia ficar mais preocupado ainda. E aí, ele falou algumas informações aqui pessoais. Eu enviei para ele o cartão da conta que ele abriu e fotos, e ele agradeceu. Muito obrigado. Aí ele fala sobre a ala que ele está. A ala que é bem legal. Eu tô no bairro Vila União. A Estaque é aquela de 5 andares. Você acredita? É porque antes de ir para a missão, ele começou a pesquisar a respeito de Fortaleza, ele começou a pesquisar sobre as capelas e teve um dia especificamente que ele achou a foto dessa capela, que tem 5 andares. Ele, nossa mãe, que capela linda, já pensou eu passar lá? Nossa, parece um templo. E ele tá falando aqui que é aquela de 5 andares, você acredita? Semana que vem mando mais fotos. E aí no meu e-mail ele mandou uma parte aqui que seria para minha mãe, porque a minha mãe não sabe mandar e-mail. E aí eu dei risada. Eu não vou ler porque é pessoal dele para ela, mas ele falou algumas coisas e ele agradeceu porque a gente ensinou ele antes de ir para a missão a fazer serviços domésticos. E ele falou que tá aplicando isso lá. Ele falou que uma parte que eu posso ler pra vocês, que ele falou pra minha mãe, foi que ele comprou arroz e hambúrguer, que depois ele vai comprar mais coisas. E ele falou que a minha mãe iria gostar de lá porque é top demais e que a praia parece ser muito boa. Eu vi que chegou vários e-mails, eu falei, gente, o que deu desse menino que ele mandou esse monte de e-mail?
Mas na verdade não é que ele mandou um monte de e-mail. Na verdade ele enviou as fotos. No e-mail, além dessas coisas que eu falei, ele fala que fique bem. Ele fala que às vezes dá vontade de correr pra casa e voltar pra debaixo de vocês, porque sinto sozinho aqui. Mas sei que o Senhor vai me ajudar. Te amo, mãe. E quando ele coloca te amo, ele coloca um monte de ouro. Te amo, mãe. Que ele fala que a viagem dele pra Fortaleza foi bem tranquila. Que quando ele estava no aeroporto, ele percebeu que realmente estava indo pra missão. Ele fala que começou a chorar, perguntando se ele ia conseguir, mas depois os outros missionários confortaram e ele se animou de novo. Ele falou que a viagem durou 3 horas, ele foi no meio, que nem viu a janela direita. Aí ele fala que quando chegou deu um frio na barriga. Eu vi que não tinha mais volta. Quando a porta do aeroporto abriu, senti aquele bafo muito quente. E eu ainda estava de paletó, quase morri. O presidente da missão estava lá nos esperando e pegamos a van e fomos para o escritório. Aí comemos, tivemos um treinamento e depois fomos para a casa do presidente jantar. Jantamos e depois fomos dormir no hotel. Lá nós esperamos e pegamos a van e fomos todos para o escritório. Aí ele fala que mais ou menos, né, como que foi. Aí ele fala que ele falou que ficou no hotel no dia que ele chegou. E só no dia seguinte foi para campo. E que nesse dia do hotel foi a última vez que ele tomou banho quente. E ele falou, né, que ele conheceu o companheiro dele, Elder Taylor, do Colorado, nos Estados Unidos. Ficou sabendo que ia para a área expedicionária da Estaca Fortaleza. Aí ele falou também que foi difícil a semana porque ele e o companheiro não conhecem nada lá. Aí ele falou que eles se perderam às vezes, mas tranquilo. É bem perto do aeroporto aqui, então a gente tá na rua e ouve eles decolando. A área é bem humilde. Aí ele fala que é bem difícil encontrar pessoas para ensinar, mas estamos progredindo. Muitos bêbados param a gente, é engraçado demais. E as crianças nos param na rua pedindo para falar inglês. Isso acontece com todo mundo. Aí ele fala que no modo geral as pessoas são bem de boa, bem receptivas, mas que algumas não gostam de se comprometer a ouvir a mensagem. Isso aí não é uma característica só de Fortaleza, eu acredito que seja em toda a missão. Aí ele falou do calor, que não é diferente daqui, mas é que lá ele tá de roupa social o tempo todo. Aí ele falou que domingo foi bem difícil, eu estava exausto e bem triste, com saudade de casa, mas só continuei a trabalhar. Ainda não caiu a ficha que estou aqui, parece que só estou passando dias e não 2 anos. Na minha cabeça eu vou embora para casa semana que vem, mas com o tempo eu me adapto. Sei que é difícil, mas como a frase que eu vi, missão é doce, mas não é mole não. Então só vamos. Então foi isso, essa foi a semana do Diário da Mãe do Missionário. Eu fico muito feliz de saber que ele tá gostando. Eu sei que ele tá passando dificuldades lá, eu sei que ele tá sentindo falta de casa, ele sofre, mas é um sofrimento que vai passar. Ele vai fazer 1 mês ainda de missão no dia 2, então daqui uns 2, 3 meses eu acredito que ele não vai nem sentir tanta saudade de nós. E eu sei que no final da missão ele não vai querer nem vir embora, porque todo missionário que eu conheço fala isso, que os 3 primeiros meses são os mais difíceis, porque é quando tá se adaptando, é quando sente saudade de casa, e os 3 últimos também são difíceis porque eles não querem que a missão acabe. E uma irmã de Fortaleza me adicionou no Facebook e ela contou pra mim que os membros lá estão gostando dele, que ele é muito bonzinho e que ele tá ajudando os companheiros dele a cozinhar, que ele faz comida, que ele tá ensinando os companheiros dele. Eu achei isso bem legal. E eu sei que os membros de Fortaleza estão tratando ele muito bem. Isso me deixa bem tranquila, bem animada, sabe? Eu sou muito grata por esse povo maravilhoso de Fortaleza, por estar realmente acolhendo e cuidando do meu filho. E esse foi o Diário da Mãe do Missionário dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó, já coloquei até de fundo de tela a nossa foto, meu filho lindo. E se você tem um Elder na missão, seja filho, namorado, crush, amigo, sister, deixa nos comentários as suas experiências, conta pra mim como está sendo esperar. E eu vou adorar trocar experiência com vocês. Ou se você vai pra missão, quais são suas expectativas? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e continue aqui no canal. Se inscreva para você continuar acompanhando
o Diário da Mãe do Missionário. Eu posto aqui não só esse tipo de vídeo, mas outros tipos de conteúdos aleatórios. Então se inscreva para sempre estar por dentro das novidades. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!